Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Você sabe, isso aqui é um quadro do canal A Palavra Responde. E para realizar o nosso trabalho, nós contamos com o apoio de muitos parceiros, entre eles a Ebenezer CS Contabilidade, uma empresa de contabilidade com muitos serviços para você e para a sua empresa. E hoje nós estamos começando uma nova série de reflexões, que vai se estender aí até o final do mês de agosto. Pensando na vida cristã, pensando na nossa necessidade de viver em santidade, eu selecionei esse tema aqui, a guerra das naturezas. Um olhar sobre o conflito que se trava no interior de todo ser humano, especialmente daqueles que servem a Deus. Na reflexão anterior, nós concluímos os estudos sobre os 7 Espíritos de Deus. E hoje nós começamos então essa nova série, A Guerra das Naturezas, e farei apenas uma apresentação do tema para vocês. A Guerra das Naturezas, queridos, é um confronto comum, como eu disse agora há pouco, a todos os seres humanos, sejam eles os servos de Deus ou sejam eles aquilo que as escrituras chamam de o homem natural. Todos enfrentam esse conflito em situações e realidades diferentes. Vou falar um pouquinho sobre isso. Se nós queremos ser vencedores na nossa vida com Deus, se nós queremos ter uma vida vitoriosa sobre o pecado, nós precisamos compreender essa guerra, esse conflito espiritual que acontece dentro de nós o tempo todo. Nós sabemos que Deus criou o homem perfeito. Criou todo o universo, criou esse mundo, preparou um lugar especial onde ele colocou Adão, depois acrescentou ainda Eva. E tudo ia bem ali no paraíso, tudo ia bem naquele lugar de harmonia e paz. Lugar, queridos, que é uma realidade. A criação do homem não é uma fábula, a criação do homem é uma realidade, o paraíso é uma realidade. Quando tentam nos ensinar e passar para nós que tudo isso é uma fábula, a criação do homem, depois a queda, que eu vou falar em seguida, é só uma tentativa de desconstruir a palavra de Deus, desconstruir aquilo que nós cremos, desconstruir uma verdade e com isso perpetuar o engano de Satanás. Então, o homem no paraíso vem a queda. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. A queda. E com a queda nós temos uma polarização na raça humana. Nós temos aqueles que serão os servos de Deus, continuarão servindo a Deus, e aqueles que nós vamos chamar aqui, usando a própria terminologia das Escrituras, de o homem natural. Ou seja, aqueles que vão seguir o seu rumo à parte da palavra e da presença de Deus. Os servos de Deus, o que acontece com eles? A partir da queda, eles passam a viver a seguinte realidade. Dentro de nós temos duas naturezas. A natureza redimida, o homem espiritual, vamos chamar assim. Mas nós ainda trazemos a herança do pecado, da natureza caída, popularmente chamada de carne. E dentro de nós, então, ficam existindo essas duas naturezas. E como elas reagem uma à outra? No caso do homem natural, aquele que não serve a Deus, ele tem essas duas naturezas dentro de si. Porém, a natureza espiritual, aquela que deveria ser redimida, ela permanece mortificada pelo pecado. Pecado aqui presente na natureza caída e que domina completamente a vida do ser humano que não tem a presença de Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus. Enquanto os servos de Deus vão travar um conflito entre a vida espiritual e a natureza caída, as duas, o homem natural não, ele vai viver somente a natureza que foi herdada do pecado. E aqui nós temos um texto que mostra esse conflito existente dentro do ser humano desde os primeiros dias.
olha aqui o que aconteceu com Caim. Vamos ler. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Você deve dominá-lo. Então, o que nós percebemos aqui é que dentro de Caim havia esse conflito entre o bem e o mal. E, infelizmente, nós sabemos que ele acaba cedendo aqui, ao mal. Apesar de falar com Deus, apesar de Deus, instruí-lo e adverti-lo do que poderia ocorrer. No conflito, ele não conseguiu atender o que era bom, apenas atender o que era mal. E ali a gente vê então um primeiro relato desse conflito, dessa guerra de naturezas que acontece dentro dos nossos corações, da nossa alma e do nosso espírito. Então, a guerra das naturezas, começando hoje, o que é isso? O que eu pretendo com isso aqui? Trazer uma série de reflexões no sentido de esclarecer aos filhos de Deus acerca desse confronto espiritual, que é travado, como eu falei, todos os dias, em todos os eventos, a partir do instante que nós conhecemos a Jesus Cristo. Como eu disse também, ele acontece antes da conversão, mas ele vai se intensificar agora, depois da conversão. Guerra das Naturezas, esse estudo, eu pretendo que ele seja um pequeno manual, tá? Que vai nos abrir os olhos para quê? Para as principais ações da natureza caída, tá? Na sua tentativa de se tornar senhora de nossas vidas. Guerra das Naturezas, eu pretendo aqui que seja um pequeno manual, abre aspas aqui, de agricultura. Por quê? Para nos ensinar a cultivar o fruto mais precioso que nós podemos ter nesse mundo. E qual é ele? O fruto do Espírito. Um antídoto contra as obras da carne, contra essa herança que nós temos de Adão, enquanto não somos totalmente restaurados à nossa natureza primária, que era a natureza divina. Guerra das Naturezas ainda nós vamos ver que é uma saga, a saga de uma batalha espiritual onde um dos lados já é vencedor. Aliás, mais do que vencedor. Porém, o que acontece em alguns momentos do confronto se comporta como um perdedor, e perdendo batalhas há muito tempo ganhas. Então, Guerra das Naturezas é um evento também que se enrola. Guerra das Naturezas é um evento que se desenrola aqui, no nosso mundo físico, mas na verdade os principais personagens não estão nesse mundo físico, eles estão no mundo espiritual. E ali, de um lado, nós temos um grupo que quer nos fazer entender a posição que nós temos de filhos de Deus, de herdeiros das bênçãos celestiais. Mas nós temos também uma série de espectadores que quer nos arrastar de volta ao pecado, quer nos manter dentro da nossa natureza caída e com isso separados eternamente de Deus. Guerra das Naturezas é uma guerra que depende de escolhas. A escolha é um elemento chave aqui. E ao final da nossa prosa, nós vamos ter que escolher entre servir a Deus ou não. Que lado nós queremos estar nesse conflito? Ou se já estamos do lado divino, consolidar a nossa escolha e realmente firmar os nossos passos dentro do reino de Deus e nas promessas que o Pai traçou para as nossas vidas. Isso, então, é um resumo do que eu quero trabalhar dentro de Guerra das Naturezas até o dia 31 de agosto. E espero que isso abençoe a sua vida, fortaleça a sua vida, te forneça princípios para ter uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o mal. E assim se aproximando cada vez mais do Senhor. Ok?
Então eu conto com vocês. E agora nós vamos falar com o nosso Deus. Buscar a presença desse Espírito Santo que gera em nós o fruto que aniquila as obras da carne. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos neste dia, pedindo que a tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Pai eterno, nós sabemos, Deus, que estamos no meio de um confronto. Por isso pedimos que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Venha fortalecer-nos, Deus, para que nós possamos, diante do mal, fazer a opção pelo bem. Não agir como Caim, Senhor. Tendo ouvido a sua voz, ainda permanecer no mal, ainda praticar o mal. Livra-nos, Pai, de todo o pecado. Livra-nos, Senhor, de toda tentação. Livra-nos do mal, nós te pedimos. E nos ajuda a nos comportar aqui varonilmente, como filhos da luz, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, pedindo que o Senhor cubra nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, com as tuas mãos, com a sua destra fiel, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença em nós. Amém. E assim nós terminamos a nossa apresentação sobre a guerra das naturezas. A partir de amanhã, iniciando, falaremos sobre obras da carne ou obras das trevas. Ou é tudo a mesma coisa? Espero você na nossa próxima reflexão. Tchau, tchau.